A raça dos Jin nunca perdeu uma guerra para os Asuras no campo de batalha. O paradoxo mais terrível de sua história reside no fato de que uma civilização de magos da antiguidade altamente desenvolvida e pacífica foi completamente apagada da face da Terra não por causa de sua fraqueza, mas por causa de sua superioridade colossal e assustadora. Os Jin cometeram o erro principal e fatal de qualquer povo iluminado. Eles acreditaram que o conhecimento absoluto e a criação poderiam servir como um escudo contra a crueldade primitiva. Na realidade, porém, sua incrível tecnologia e compreensão da verdadeira natureza do éter tornaram-se sua sentença de morte. A lore mostra claramente que Quesis viu nos Jin uma ameaça à sua ordem e superioridade, decidindo liquidar completamente aqueles que os deuses Jefeutus não podiam controlar. Neste vídeo, vamos olhar sob os escombros dos abrigos subterrâneos e revelar a verdadeira crônica do genocídio mais sangrento e implacável da história deste mundo. E aí, galera? O que vocês acham? Essa trindade tinha a menor chance de sobreviver, ou a fidelidade deles à filosofia era a única maneira de continuarem sendo humanos? Espero a opinião de vocês nos comentários, e nós partimos para as profundezas dos séculos. O que é preciso entender em primeiro lugar? A civilização dos Jin no universo de The Beginning After the End não é apenas uma antiga tribo de magos, é o ápice da evolução da vida inteligente. Enquanto os ancestrais dos humanos e elfos modernos estavam apenas aprendendo a fazer fogueiras e se batiam nos primórdios da mana, os Jin já construíam cidades flutuantes e criavam artefatos complexos capazes de distorcer o espaço. Mas a sua principal diferença residia na abordagem fundamental em relação ao mundo. Eles não adoravam a força. Para vocês entenderem, os Jin viam na energia do mundo ao redor não uma ferramenta de dominação, mas uma linguagem na qual o próprio universo fala. E o dialeto mais complexo e inalcançável dessa linguagem era o éter. E aqui a lore coloca diante de nós a primeira questão difícil: como uma raça mortal conseguiu subjugar o tecido da realidade, que se mostrou incompreensível até mesmo para os autoproclamados deuses. O segredo dos Jin era simultaneamente genial e simples. Eles não tentavam subjugar o éter à força à sua vontade, como os dragões do clã Indrat fizeram mais tarde. Eles coexistiam com ele, tornando-se seus condutores através de runas únicas em seus corpos. Os Jin criavam casas vivas capazes de curar, construíam teleportes entre continentes e olhavam para os cantos do próprio tempo. Mas quanto mais perto eles chegavam da verdadeira compreensão do universo, mais evidente se tornava um detalhe assustador. O firmamento de Jefeutus já os observava atentamente, e o Lord Quesis Indrat enfrentou uma realidade assustadora. Seu clã, considerado o ápice da evolução graças à habilidade inata de influenciar o éter, na verdade parecia crianças brincando com fogo em comparação com os cientistas dos Jin. A lógica dos Asuras sempre ditou regras severas. Qualquer um capaz de contestar sua grandeza deve ser destruído antes que consiga erguer a cabeça. Os deuses Jefeutus entenderam que se o conhecimento dos Jin fosse um dia voltado para a guerra, o equilíbrio de poder habitual poderia desaparecer para sempre. Mas quanto mais aprendemos sobre o legado dos Jin, mais estranha parece a sua derrota. Se eles podiam criar as zonas de ascensão e manipular o espaço, por que não conseguiram salvar sua própria civilização? O mais trágico nesta história é como exatamente os Jin encontraram seu fim. Possuindo conhecimentos capazes de despedaçar o planeta, a maioria absoluta dos Jin manteve o pacifismo até o fim, embora mesmo entre eles existissem exceções que criavam artefatos de combate e desenvolvimentos mais agressivos. E ainda assim, a filosofia geral do povo os proibia de entrar em uma guerra em grande escala. Quando os céus de Dikaten e Alakria se abriram e as tropas punitivas dos Asuras desceram de lá, os Jin não reuniram exércitos. Na realidade, eles simplesmente começaram a se esconder. Eles criavam dimensões de bolso ocultas, erguiam templos subterrâneos e entravam em uma defesa absoluta, esperando que os agressores se cansassem ou ouvissem a voz da razão. Mas Quesis Indrat não tinha razão, ele tinha apenas um desejo gélido de manter o poder absoluto. Nesta etapa, desenrola-se a camada mais oculta e terrível do genocídio. A ironia reside no fato de que a guerra de Agrona contra Quesis começou após um crime que o próprio Quesis preferiu esconder do mundo. Os Asuras não apenas matavam, eles apagavam de forma direcionada e metódica qualquer menção à existência dessa raça.
Eles queimavam bibliotecas, derretiam cidades etéreas até o estado de vidro líquido e massacravam povoados inteiros até a última criança, para que a própria memória dos Jinn desaparecesse da história dos mortais. Como se descobriu mais tarde, Quesis criou esse pesadelo não apenas pela segurança de seu trono. Ele precisava do conhecimento deles. Os Azuras torturaram os anciãos dos Jinn, tentando arrancar à força os segredos das runas e do controle sobre o éter, mas colidiram com uma resistência mental absoluta. Os Jinn levaram seus principais segredos para o túmulo, deixando aos deuses apenas um deserto estéril e fragmentos de artefatos que os Azuras nunca conseguiram ativar completamente. Mas teria sido esse genocídio um triunfo absoluto dos Azuras? Ou tudo é muito mais terrível? E se os Jinn, compreendendo a inevitabilidade do fim, superaram os deuses no tabuleiro de xadrez do tempo? Na véspera da destruição total, eles conseguiram criar a Zona de Ascensão, um labirinto colossal e autônomo dentro do próprio planeta, protegido da magia dos Azuras. Lá, na escuridão profunda, eles deixaram suas projeções mentais, migalhas de conhecimento e provações para aqueles que viriam depois deles. Talvez a maior tragédia dos Jinn não tenha sido o fato de terem sido destruídos. Talvez a tragédia deles seja que até o fim, eles se recusaram a se tornar aquilo que odiavam. E aqui surge uma questão profunda: e se os Jinn sabiam desde o início que iriam morrer, mas seu objetivo era passar a tocha do verdadeiro poder para alguém que não estivesse atado pelos laços do pacifismo deles? Alguém que pudesse usar o éter como uma espada punitiva. O mais irônico e ao mesmo tempo assustador é que o legado dos Jinn acabou se tornando a causa de uma nova guerra, ainda mais sangrenta. Milênios depois, a Grona Vritra encontrará os restos de sua civilização em Alacria, começará a cruzar seus descendentes sobreviventes com suas feras e a usar seu sangue antigo para criar castas de magos. Foram justamente as runas dos Jinn, distorcidas e simplificadas por Agrona, que se tornaram a base da máquina de guerra de Alacria. O novo mundo profanou a memória dos criadores pacíficos, transformando sua filosofia em marcas nos corpos dos soldados. As antigas feridas dos Jinn sangram até hoje, definindo o destino de Dikaten e Alacria através da própria morte de seus criadores. O mais terrível é que os Jinn não perderam porque eram mais fracos. Eles perderam porque se recusaram a abrir mão de seus próprios princípios, mesmo diante da destruição total. No final, a história da raça dos Jinn nunca foi uma história sobre um povo fraco que cedeu à força. Na realidade, foi uma guerra trágica entre a liberdade criativa e a tirania paranoica. Os Azuras apagaram suas cidades, mas nunca conseguiram destruir sua influência neste mundo. O plano de Quesis ruiu séculos depois, quando um homem com a alma do Rei Grey desceu ao túmulo dos Jinn. Arthur Levin tornou-se aquele exato elemento não contabilizado que aceitou o legado da raça destruída, mas se recusou a desempenhar o papel de vítima indefesa. Ao receber o conhecimento deles, ele fez os deuses de Efeltus sangrarem de verdade pela primeira vez. O pacifismo os Jinn foi nobreza ou uma tolice fatal? Quem nesta tragédia desperta mais emoções em vocês? Os Jinn que escolheram conscientemente a morte, mas não traíram seus ideais? Ou os Azuras, que com sua crueldade geraram eles mesmos a arma que os destruirá? Espero suas teorias nos comentários, mandem temas para novas análises. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e até breve, galera!